que a Polícia Civil acredita que são cometidos cerca de 7 roubos por dia na cidade. Então, hoje até deu uma discussão sobre isso. 7 roubos por dia aqui na cidade de Ribeirão Preto? Até parece pouco, né? Mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse número poderia ser ainda menor. A questão é que nem todos os crimes que acontecem são registrados formalmente na polícia. Ou seja, como é que você comunica à polícia quando acontece um tipo de crime como esse? Através do boletim de ocorrência. Hoje, um adolescente de 13 anos foi detido depois de roubar um carro de uma idosa no Quintino Fácil 1, em Ribeirão Preto. E tudo foi registrado por câmeras de segurança. E teve outro roubo também contra um idoso no mesmo dia na cidade. Nós vamos ao vivo com o nosso repórter Gustavo Batista, que falou inclusive com o delegado sobre esses crimes. Ô Gustavo, boa noite para você. Bom, a gente fala em 7 roubos por dia em Ribeirão Preto. Você que conversou com o delegado, o que a polícia entende de tudo isso? Como é que ela tem trabalhado com relação a esses crimes? Boa noite, Pagliani. Boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta. Olha só, Pagliani, eles estão muito preocupados, né, com tudo isso, né, porque 7 roubos, né, para a Polícia Civil significam 7 roubos a serem desvendados todos os dias, né? Portanto, o índice de criminalidade complicado para você conseguir fazer uma investigação e conseguir chegar aos autores. Além disso, são roubos que não têm um padrão, né, principalmente os que têm acontecido nesse ano de 2023. Você tem pessoas suspeitas que são presas, que já têm passagens pela polícia, você tem pessoas suspeitas que são presas que não têm nenhuma passagem, né, pela polícia, você tem adolescente, você tem um jovem adulto, um adulto até o senhor, né, e você tem muitas vezes utilizando o simulacro ou nada, ou uma arma verdadeira, né? Então, assim, esse tipo de crime tem se tornado muito comum na cidade e ele tem sido muito diversificado e variado. Isso tem dificultado ainda mais o combate deste crime. E como você mesmo disse, segundo o delegado Targino Osório, responsável pela DIGDEIC aqui de Ribeirão Preto, Pagliani, cerca de 7 ocorrências de roubo têm sido registradas por dia aqui na cidade de Ribeirão Preto. E uma delas a gente vai acompanhar agora aí, olha só, envolvendo, né, uma pessoa idosa. Hoje, um adolescente de 13 anos, ele foi apreendido após um roubo de veículo na rua Professor Luiz Augusto Costa, no bairro Quintino Fácil 1, em Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, uma idosa de 72 anos chegava em casa, acompanhada de 2 pessoas, quando foi rendida aí por 2 criminosos. Eles ameaçaram as vítimas e entraram no veículo. Um deles ainda tentou pegar a bolsa da idosa, mas a mulher não entregou. A polícia militar fazia ronda pelo local e foi avisada do assalto. A equipe conseguiu flagrar os 2 criminosos na comunidade da rua Itápolis. Um deles conseguiu escapar e o menor de 13 anos acabou apreendido. Uma arma de brinquedo usada para ameaçar a vítima foi encontrada no banco do carro. O adolescente confessou o roubo e foi levado para a Fundação Casa. E esse não foi o único registro aí de roubo, né, e de ameaça a um idoso hoje aqui na cidade de Ribeirão Preto. Olha só, no bairro Vila Tibério, um casal de idosos chegava em casa quando foi rendido por 2 homens. Uma imagem de câmera de segurança mostra os 2 criminosos correndo após esse roubo. Segundo o boletim de ocorrência, os idosos de 72 e 79 anos, eles chegavam em casa e quando abriram o portão foram rendidos pelos criminosos. Um deles estava armado e fez várias ameaças. O outro deu uma gravata na idosa. Eles pegaram os celulares da vítima e fugiram a pé. A polícia militar foi chamada e uma viatura viu um dos suspeitos correndo perto do local do crime. Ele foi abordado e estava com 2 celulares. As vítimas o reconheceram como sendo o autor do roubo. O homem de 50 anos confessou o crime e disse que estava junto com um comparsa chamado Popó, que mora na comunidade na zona oeste de Ribeirão Preto. O suspeito não foi encontrado. O autor do crime foi levado para a delegacia e preso em flagrante por roubo. E ele está agora à disposição da justiça e os celulares foram aí devolvidos às vítimas. E sobre esses 2 casos,
né, que estão sendo investigados pela Polícia Civil e, na verdade, sobre todos os casos que estão ocorrendo de roubo aqui na cidade de Ribeirão Preto. O doutor Targino Osório, delegado responsável pela DigDake em Ribeirão Preto, falou um pouco sobre essa variedade de criminosos, essa diversificação dos crimes e muitas vezes violentos, como a gente viu nesses dois casos, inclusive envolvendo vítimas idosas na cidade. Vamos ver e ouvir. Hoje quase 7 roubos por dia, né? E não tem padrão nesses roubos. Não tem padrão. Uma hora é simulacro, outra hora é arma verdadeira, outra hora o cara simulando estar armado, outra hora é com faca. É complicado, não tem um perfil assim, e não tem nem perfil de autoria, assim, de autores, tá? De repente você apura um determinado crime que a pessoa não tem nenhuma passagem na polícia. Nenhuma. E de repente está cometendo roubo com 29 anos de idade. Como é que tem que ser no dia a dia da população para tentar evitar essa grande quantidade de crimes que estão acontecendo nesse ano na cidade? Tem que estar atento a todo momento. A todo momento. Você saiu, entrou no carro, saiu, está andando pela cidade, né? O local, entendeu? Observar se tem movimento, se não tem. É complicado. É cautela a todo momento, porque é bem complicado. Bom, esse é o delegado, o doutor Targino Osório, aliás, um delegado muito experiente, tenho muito respeito pelo trabalho, pela história que ele tem na polícia e pelo profissional que é também, além de outros delegados, mas como ele deu a entrevista, você vê o ponto importante que ele relata para a gente. Hoje em dia, não dá mais para você ficar de bobeira. Hoje em dia, você tem que ficar atento quando você entra no carro, quando você chega na sua casa, se abre o portão eletrônico, se está num ponto de ônibus, se está com o celular falando alguém no meio da rua, dependendo o local que você tiver, se estiver escuro, se tiver uma rua deserta, de dia quando você sai para trabalhar, ou vai para uma escola, vai para uma faculdade, ou seja, o bandido só está esperando a oportunidade. E olha essa questão de perfil que ele acaba de falar. Um dos casos, pegar uma pessoa com 29 anos de idade, sem nenhuma passagem, ou seja, ele começou a entrar no crime, talvez até mais tarde. Então não é que ele tem histórico. Então para a polícia isso também chega a ser uma dificuldade. Aonde a população pode ajudar, e aí que eu quero chegar, sempre com denúncias, fiquem atentos, qualquer situação de pessoas suspeitas, liguem para o telefone 190 da Polícia Militar para fazer o policiamento ostensivo e se caso acontecer, o principal é registrar o boletim de ocorrência. Porque 7 são os casos em que a polícia acredita pelos registros, mas podem ter mais de acordo aí com pessoas que acabam não registrando. E o boletim de ocorrência é fundamental nesses casos que eu estou dizendo para vocês, né? Por isso que a gente está trazendo aí um pouco dessas imagens e mostrando. A um primeiro momento você fala 7, não é assim. E outra coisa importante para finalizar, existe uma diferença muito grande. Muitas vezes as pessoas, eu fui roubado, aí quando você vai ver é furto. Qual que é a diferença de furto e roubo? Furto, por exemplo, é quando não há um emprego de violência. Vamos supor que você vai num estabelecimento comercial, você esquece uma carteira, deixa a carteira em cima da mesa, vira para o lado, alguém vem e pega a sua carteira. Isso não é roubo, isso é furto. Né? Você não percebe, não tem emprego de violência e te leva algum objeto. Você deixa o seu carro na frente da casa, entra para almoçar ou para jantar e de repente você sai e seu carro não está mais. Furto. Quando é roubo? Roubo é quando a pessoa vem com uma faca, te ameaça, tem emprego de violência, pega uma arma, aponta para você, né? Quando ameaça te agredir. Então, quando há tipo de emprego de violência nesse sentido, aí é considerado roubo. Então, só para diversificar, que existem gravidades com relação a isso, só a título de conhecimento mesmo, é que a Polícia Civil vem trabalhando bastante.